A fofoca pode ter ajudado a humanidade a sobreviver. Parece absurdo, mas durante milhares de anos, saber quem era confiável, quem quebrava as regras e quem representava um perigo ajudava pequenos grupos a se proteger. E o problema é que essa ferramenta nunca desapareceu, ela apenas ganhou a internet. Hoje, a mesma força que aproximava uma comunidade pode excluir alguém dela. Pode transformar uma suspeita em condenação e espalhar uma mentira para milhares de pessoas antes que a verdade tenha tempo de reagir. Mesmo quem afirma odiar fofoca, também fofoca. E neste vídeo, você vai entender por que histórias sobre outras pessoas são tão irresistíveis, quando a fofoca protege um grupo e em que momento ela se transforma numa arma. E, no final, vai conhecer 4 perguntas que podem revelar se você está compartilhando uma informação necessária ou apenas ajudando a destruir alguém. Porque toda fofoca constrói 2 reputações, a de quem é alvo da história e a de quem decide contá-la. Mas, antes de entender como a fofoca se tornou uma arma, precisamos definir exatamente do que estamos falando. Quando pensamos em fofoca, imaginamos maldade, uma mentira sobre alguém, um comentário cruel, uma história contada apenas para humilhar. Mas os pesquisadores costumam trabalhar com uma definição mais ampla. Fofoca é a troca de informações sobre alguém que não está presente. Ela pode ser negativa, como por exemplo, ele mentiu para todo mundo, ou também pode ser positiva, como por exemplo, ela ajudou uma pessoa quando ninguém estava olhando. E pode ser completamente neutra, o que é mais comum, como por exemplo, parece que ele vai mudar de cidade. Em um estudo que acompanhou conversas cotidianas de centenas de pessoas, a maior parte das fofocas registradas não era negativa nem positiva, era neutra. Informações sobre relacionamentos, trabalho, acontecimentos e pessoas conhecidas. Isso desmonta alguns estereótipos. Fofoca não é uma atividade exclusivamente feminina, como muitos dizem. Não pertence também a determinada classe social. E não acontece apenas quando alguém deseja prejudicar outra pessoa. Homens fofocam, mulheres fofocam, jovens e idosos fofocam. Pessoas que odeiam fofoca também fofocam. Normalmente, depois de explicar que aquilo que estão fazendo não é exatamente uma fofoca. Talvez você já tenha ouvido: eu não estou falando por mal, estou apenas preocupado. Ou, não queria comentar, mas acho que você precisava saber. Às vezes, isso é verdade. Em outras, é apenas uma maneira elegante de contar a história sem assumir o papel de fofoqueiro. Mas, se passamos tanto tempo falando sobre pessoas ausentes, a pergunta ainda continua. Por quê? O que existe de tão importante na vida dos outros? Agora, imagine uma pequena comunidade em que todos dependem uns dos outros. Você não consegue acompanhar pessoalmente tudo o que acontece. Você não sabe quem cumpriu uma promessa, quem dividiu o que possuía, quem roubou e quem abandonou alguém no momento difícil. Ou quem parece ser amigável, mas costuma enganar as pessoas quando ninguém está observando. Se você precisasse descobrir tudo isso sozinho, aprenderia apenas depois de ser enganado. Mas existe outro caminho. As experiências podem circular. Alguém conta o que presenciou, outra pessoa aprende sem precisar correr o mesmo risco. Pouco a pouco, cada membro do grupo começa a construir um mapa invisível das reputações ao redor. Quem é confiável, quem ajuda, quem mente e quem precisa ser evitado. Nesse sentido, a fofoca pode funcionar como uma espécie de memória coletiva. Ela permite aprender com situações que não presenciamos. A reputação de alguém atravessa lugares onde essa pessoa ainda nem chegou. É por isso que dizemos que a reputação precede alguém. O corpo ainda não entrou na sala, mas uma versão daquela pessoa já está ali. Pesquisas experimentais indicam que a troca de informações sociais pode influenciar nossas decisões futuras e ajudar pessoas a formar vínculos e impressões semelhantes. Quando 2 pessoas concordam sobre quem é confiável, perigoso, generoso ou egoísta, elas também começam a construir uma visão compartilhada do grupo. A fofoca não transmite apenas informações sobre uma terceira pessoa. Ela diz alguma coisa sobre quem está falando e sobre quem está ouvindo. Imagine que alguém lhe conte uma informação reservada. Antes mesmo de analisar o conteúdo, você recebeu outra mensagem: eu confio em você. O segredo cria uma fronteira. De um lado estão aqueles que sabem, do outro, aqueles que continuam do lado de fora. Por isso, uma fofoca ela pode aproximar 2 pessoas enquanto afasta uma terceira. Quando compartilhamos uma informação exclusiva,
Não entregamos apenas uma história, entregamos acesso, cumplicidade e algumas vezes status. Saber primeiro pode fazer uma pessoa parecer importante. Ela conhece os bastidores, percebe coisas que os demais não perceberam, possui informações capazes de mudar a maneira como outras pessoas enxergam alguém. É uma pequena forma de poder, e talvez seja por isso que "não conte pra ninguém" seja uma frase tão sedutora. Ela não oferece apenas informação, oferece pertencimento. Mas existe algo ainda mais surpreendente. A possibilidade de sermos alvo de fofoca pode alterar o nosso próprio comportamento. Em um experimento, participantes precisavam decidir quanto contribuiriam para beneficiar um grupo. Em algumas situações, existia a possibilidade de outras pessoas enviarem informações sobre o comportamento deles aos seus futuros parceiros. Em outras palavras, alguém poderia contar aos demais se determinada pessoa havia colaborado ou agido de maneira egoísta. Quando existia essa possibilidade, a cooperação aumentava. As pessoas não estavam apenas decidindo quanto oferecer naquele momento, também estavam protegendo a própria reputação. Porque uma ação termina. A história sobre essa ação pode continuar circulando. Uma pessoa pode sair da sala, mas sua reputação permanece. Isso ajuda a explicar por que grupos não precisam punir formalmente cada comportamento inadequado. Às vezes, a simples possibilidade de que os outros descubram já exerce pressão suficiente. Por exemplo, se eu fizer isso, o que vão pensar sobre mim? A pergunta pode estimular generosidade, honestidade e cooperação, mas também pode produzir conformismo, medo e silêncio. A mesma reputação que ajuda um grupo a evitar pessoas perigosas pode obrigar seus integrantes a esconder qualquer comportamento considerado diferente. A fofoca ensina quais são as regras. O problema é que nem todas as regras são justas, e existe uma falha ainda mais perigosa nesse sistema. A informação não precisa ser verdadeira para produzir consequências reais. Imagine a situação. Uma pessoa diz assim: ele saiu mais cedo da reunião. E a próxima conta: ele saiu irritado da reunião. E depois, ele discutiu com todo mundo e foi embora. Quando a história chega à quarta pessoa, talvez ele esteja praticamente demitido. Nenhum narrador precisa inventar conscientemente uma mentira completa. Basta selecionar detalhes, preencher lacunas e contar a versão que parece mais interessante. Toda vez que uma história é transmitida, ela passa por uma mente diferente. Cada pessoa possui expectativas, interesses, afetos e ressentimentos. Nós não funcionamos como gravadores, interpretamos. Por isso, uma informação pode começar verdadeira e terminar irreconhecível. Pesquisas também sugerem que as pessoas decidem o que compartilhar, e até com que precisam compartilhar, considerando os próprios interesses. Podemos contar algo para proteger um amigo, para punir quem julgamos egoísta, para justificar nossa raiva, para nos aproximar de determinado grupo ou para influenciar silenciosamente a forma como os outros enxergam alguém. Esse poder é especialmente perigoso porque a pessoa ausente não participa da construção da própria imagem. Ela não explica, não apresenta contexto, não corrige e talvez nem saiba que está sendo julgada. Quando finalmente percebe, a história pode ter alcançado pessoas que ela jamais conseguiria identificar. E existe outro detalhe importante. Enquanto a fofoca modifica a reputação do alvo, ela também modifica a reputação de quem fala. Se alguém passa o tempo inteiro revelando os segredos dos outros, já começamos a pensar: o que essa pessoa diz sobre mim quando eu não estou aqui? A informação pode ser fascinante, mas o mensageiro também está sendo avaliado. Toda fofoca constrói duas reputações: a de quem está sendo comentado e de quem escolheu comentar. Durante grande parte da história, uma fofoca possuía limites físicos. Ela precisava atravessar conversas, dependia de proximidade, e muitas histórias desapareciam com o tempo. Porém, a internet alterou essa escala completamente. Agora, uma informação pode atravessar milhares de pessoas em poucas horas. Um trecho de vídeo que perde o contexto, uma conversa particular que vira print, ou uma acusação que se transforma em entretenimento. E desconhecidos que não presenciaram nada e começaram a decidir quem é culpado, quem está mentindo e quem merece ser punido. O mecanismo ele continua familiar, mas estamos trocando informações sobre pessoas ausentes. Mas agora a comunidade pode ter milhões de integrantes. A fofoca ela deixou de ocorrer apenas em corredores, cozinhas e grupo de amigos.
ela ganhou público, ganhou arquivo, um algoritmo e a recompensa. Quanto mais escandalosa a história, mais a possibilidade de compartilhamento. Quanto maior a indignação, menor a paciência para verificar. A correção normalmente chega caminhando depois que a acusação já atravessou a cidade correndo. E mesmo quando uma informação é verdadeira, isso não significa automaticamente que compartilhá-la seja necessário ou até mesmo justo. A verdade não é uma autorização moral ilimitada. Existem verdades usadas para proteger e existem verdades usadas apenas para humilhar. Talvez seja impossível eliminar completamente a fofoca, e pode ser que isso nem fosse desejável. Se alguém age de maneira abusiva, desonesta ou perigosa, compartilhar informações pode proteger outras pessoas. O silêncio também pode favorecer quem causa danos. Mas existe uma diferença entre alertar e saborear a destruição de alguém. Antes de transmitir uma história, 4 perguntas podem revelar muita coisa. Primeiro, eu sei que isso é verdade ou estou repetindo uma interpretação? Segundo, a pessoa para quem vou contar realmente precisa dessa informação? Terceiro, eu contaria a mesma história se o alvo estivesse sentado à minha frente? E, por último, estou tentando proteger alguém ou apenas sentindo prazer por possuir poder sobre a reputação de outra pessoa? Essas perguntas não resolvem todas as situações, mas tornam mais difícil esconder crueldade atrás de frases como "só estou contando o que aconteceu", porque o problema nunca esteve apenas no conteúdo, ela também está na intenção, na maneira, no público e nas consequências. Nós fofocamos porque somos seres sociais. Precisamos entender as pessoas ao nosso redor, descobrir em quem confiar, aprender quais comportamentos um grupo aceita, compartilhar experiências, criar vínculos e sentir que pertencemos. A fofoca, ela pode alertar, ensinar e aproximar, mas também pode distorcer, manipular e excluir. Ela oferece algo que os seres humanos sempre desejaram: informação sobre os outros e o poder sobre a forma como serão enxergados. Talvez seja por isso que seja tão difícil resistir quando alguém se aproxima e diz: "Não conta isso pra ninguém". O problema não é apenas que queremos saber, é que, durante alguns instantes, saber faz com que nos sintamos do lado de dentro. Mas toda vez que uma história atravessa uma pessoa, ela também recebe uma escolha: transportá-la com responsabilidade ou transformá-la numa arma, ou permitir que ela termine ali. E jamais se esqueça que a reputação de quem decide falar também está em jogo. Se este vídeo fez você enxergar de outra forma um comportamento aparentemente comum, deixe o seu like e inscreva-se no Âmago para novos vídeos. E, se quiser continuar refletindo sobre como uma pessoa pode ser excluída quando deixa de corresponder ao que os outros esperam dela, assista também o nosso vídeo sobre a metamorfose de Franz Kafka.